Muito bem, então vamos começar a próxima aula, que estamos continuando na lição 18, na página 54. E a grande pergunta da nossa irmã, aqui muito bem feito a pergunta dela, e durante o intervalo, antes de começar a gravação, para você que está assistindo a gravação, é se ela, independentemente de ser pastora, mas como uma irmã nova na igreja, mesmo que ela seja pastora, mas vindo de outro ministério, mas ela, então, se ela não deveria, talvez, pedir àquela pessoa que veio falar com ela sobre esse pecado da outra pessoa, que devia levar para a liderança da igreja, para um dos pastores ordenados da Igreja da Paz. Muito bem. Na realidade, não. Deixa eu explicar por quê. O grande princípio bíblico é o seguinte: essa irmã que veio falar pode ter tido as melhores das intenções, mas queira ou não, ela foi fofoqueira. E se a pressão não for colocada em cima do fofoqueiro, então nós vamos estar desfocando o problema. Porque, veja bem, talvez ela tenha as melhores intenções, mas talvez tudo que ela está falando, ela ouviu de alguém que odeia uma vizinha, que odeia aquela irmã e que inventou aquelas mentiras. Então, o grande princípio é, mais uma vez, na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Outra coisa, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Então, o que a irmã, pode ser pastora, pode ser uma irmã da igreja, pode ser um pastor já ordenado da Igreja da Paz, todos vão agir da mesma forma. Como que age? Abre a Bíblia para Mateus 18 e explica para ela, olha, o que diz versículo 15, vamos ler aqui. Então, fala assim, vamos ler, Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não está escrito assim. Se teu irmão pecar, vai contar para uma pessoa espiritual na sua igreja. Não fala isso. Se teu irmão pecar, vai tirar um tempo para orar sobre esse assunto. Não. Se teu irmão pecar, procura o líder dele. Nada disso. Se teu irmão pecar, vai direto com ele. Então, o que a pastora Clotilde vai dizer para essa pessoa que veio com essa fofoca? Para dizer a verdade, é fofoca. Ela não vai dizer, você é uma fofoqueira e tal. Claro que ela não vai dizer sim. Mas ela vai falar, irmã, deixa eu te mostrar um versículo, tal. Aí ela vai falar assim, na realidade, irmã, com todo o carinho, mas eu sei que a irmã não sabia disso, então, claro, está totalmente perdoada, mas não era para a irmã ter vindo falar comigo. Porque pelo que a Bíblia diz, era para você ter ido direto com aquela pessoa. E ela falou, eu sei, mas eu não adianta, com ela eu não vou. Aí ela, olha, irmã, se você ama a sua irmã, você vai com ela, você precisa. Não, eu não vou. Então, se ela continuar recusando ir, porque normalmente fofoqueiros são covardes, não procuram a pessoa face a face. Então, normalmente ela não vai querer ir. Então aí vem a segunda parte, a irmã vai dar uma segunda chance para ela. Olha como a pressão está em cima do fofoqueiro. A irmã vai falar, então irmã, vamos nós dois. Aí é o que a nossa irmã falou, a irmã Cláudia, A irmã Cláudia falou, olha, então vai junto com ela, oferece ir junto com ela. Mas só oferece ir junto com ela depois que ela recusar fazer a parte dela, tá? Então oferece ir junto com ela. Tá certo? Vamos supor que ela fala, não vou não, mesmo com a senhora eu não vou. Aí você vai falar, irmã, agora com todo o carinho, a irmã que está em pecado também. Quer dizer, ela talvez esteja em pecado, mas a irmã também está, porque a Bíblia fala que você tem que querer cooperar em ajudar a restaurar a sua irmã. Isso é falta de amor, irmã. Não, mas eu não vou. Irmã, então eu vou ter que falar com ela. E ela vai me perguntar quem falou, eu vou ter que falar que foi você. Agora, tá vendo como a pressão toda fica em cima do fofoqueiro? É a melhor coisa, rapaz. Quando todo mundo começa a aprender a agir assim, os fofoqueiros acabam rapidinho. Acaba rapidinho. Aí ela fala assim,
Não, pode ir e tal. E aí você vai, aí aquela pessoa fica com muita raiva e tal. Não, aí você fica com raiva do fofoqueiro. Tá, mas vamos lá, então vamos conversar com o fofoqueiro. Aí, mais cedo ou mais tarde, tem que voltar, porque vai ter que reconciliar os dois. As duas. Vai ter que reconciliar também. Tem um problema ainda maior nas mãos, mas não deixou de resolver o outro problema também. Então tem que ir atrás, mas depois vai ter que costurar a coisa e não é fácil, porque eu já fiz muitas essas coisas, eu sei que eu estou falando. Agora, o que acontece tantas vezes? Essa irmã, quando a Clotilde, com muito amor, falou, eu sei que você não sabia, então você está perguntando, mas olha o que está escrito, vai entre ti ali só. Ah, tá, tudo bem, eu vou com ela. Pode deixar que eu vou com ela. Né? Especialmente quando ela fala, não, eu vou ter que ir, então. Não vai, senhora, pode deixar que eu vou. Só que não vai, muitas vezes. Por isso que não pode só deixar naquilo, tem que fazer aquela mesma coisa, dizer para ela, olha, tudo bem, você vai, né? Você vai até quando? Né? Ah, eu vou, então, dentro de uma semana dá para mim ir. Tá legal, então dentro de mais ou menos uma semana e meia, eu vou só perguntar para ela, viu, se você já falou com ela. Agora, escuta bem, olha só esse aqui já é um pouco diferente daquele outro caso. Porque aí ela vai perguntar assim, eu vou perguntar para ela se você já foi com ela. Tá? Não, tudo bem, pode perguntar, que eu vou sim. Aí dentro de uma semana e meia, passou o tempo, quando a Clotilde já prometeu para a irmã que ela vai procurar, ela procura. Irmã, a fulana te procurou? Aí ela fala, não. Tá, procura ela, porque ela tem uma coisa para falar para você. Aí você não está fofocando nada, nem jogando uma contra a outra, mas está colocando as duas juntas para a coisa poder se abrir. Você está realmente ajudando a resolver a situação. Então, isso é extremamente necessário para poder acabar com as fofocas, resolver as situações, mas sempre com espírito de amor. Agora, às vezes, está uma fofocalhada tão grande, e todo mundo disse e me disse, e ninguém tem a coragem, nem a espiritualidade, e muito menos a maturidade de resolver desse jeito que eu estou falando, então tem que reunir todo mundo junto, num pequeno grupo, e eu já fiz isso também. Tá, então vamos reunir. Aí eu preparo eles para essa reunião. Eu pego aquele que tem um pouquinho mais maturidade e falo, olha, você é mais espiritual, então você tem que ser o primeiro para pedir perdão quando a gente for reunir, para não sair briga, né? Então você tem que lembrar de falar com eles isso, para não sair briga, você vai preparando antes, não vai só marcar uma reunião e deixar a coisa explodir lá na hora, porque às vezes pode ser até tapa, né? Se não tiver cuidado. Então, você prepara todo mundo antes da reunião, para se humilharem, para pedirem perdão. Aí já estão tão quebrantados, mas eu já tive reuniões assim que terminaram muito lindos, muito lindos. Mas essas reuniões que terminaram de uma forma muito linda, foi porque eu preparei antes todo mundo para chegar bem quebrantado e logo pedindo perdão. Teve uma reunião onde eu preparei um irmão para se humilhar. Eu falei, olha, eles vão vir com 5 pedras na mão, porque na realidade você falhou mesmo, assim. Então se você não chegar logo desarmando, pedindo perdão, você vai sofrer uma pressão que eu não queria ver você sofrer dentro da reunião. Então o que você faz para desarmar logo? Chega logo falando, olha, eu quero ser o primeiro para falar, quero pedir perdão, me humilhar. Aí todo mundo vai ficar legal com você. Você vai ver como vai acontecer. É o que ele fez. Ele chegou lá, se humilhou, pediu perdão, aí todo mundo foi bem legal, começou a elogiá-lo, aí pronto, ficou legal a reunião. Mas você tem que preparar a situação toda antes. É muito interessante isso, mas funciona. Sim, meu querido. Pastor, e se a gente dizer que ela tem uma coisa para conversar com você, a pessoa chega lá, não tem para conversar com você não. Aí a pessoa vai conversar comigo, ela disse que quer conversar comigo, eu disse que não vai conversar comigo não. Tá, muito bem. Aí você fala, não, vamos nós dois juntos lá então agora, conversar com ela, com todo amor e carinho. Isso, só na frente dela, pro bem dela. Falei, irmão querido, fala aquilo que você falou, porque eu quero ajudar essa pessoa aqui. Eu creio que deve ter sido mal entendido, né, irmão? Você até ajuda aquela pessoa. Deve ter sido mal entendido, né? Mas parece que você ouviu, não foi? Ó. Mas me conta assim e tal. Você tenta dar aquele amor, aquele carinho. O negócio é o seguinte,
fofoqueiro não sobrevive. Ele ou arrepende para de fofocar, ou ele cai fora logo porque ele começa a ver que não vai ter terra fértil para ele ficar semeando contendas. Lembra? A Bíblia fala que 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª, a alma dele abomina, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Isso não pode ser tolerado entre nós, né? Então isso é muito, muito joia, para a glória de Jesus. Mais alguma pergunta? Sim, irmão. Sim. Aí o senhor falou sempre que a pessoa tem que ir atrás do discipulador. E quando a pessoa chega falando mal do discipulador, já aconteceu comigo. Tá. A pergunta tá certo. A pergunta da irmã Grande é: quando uma pessoa chega para você falando mal do discipulador dela? Tá. Mais uma vez, vamos só raciocinar. Mateus 18. Por isso que Mateus 18 é tremendo. Volta para Mateus 18. O que Mateus 18 fala? Se teu irmão pecar, vai entre ti ele só. Então você fala com ele: irmão, você já confrontou com amor e respeito o seu discipulador? Já, mas não adiantou. Então vamos nós dois juntos falar com ele. Porque se ainda não adiantar, nós vamos também falar com o discipulador dele. Tá? Mas se ele falar assim: eu não fiz, não tem um jeito, ele não vai aceitar mesmo. Aí, a mesma coisa que eu estou falando aqui. Aí você fala: não, mas você tem que, porque olha o que a Bíblia diz, Mateus 18:15, você tem que voltar com ele, falar com o seu discipulador. Ah, não vou. Tem que ir, se você não for, então vamos juntos. Não, também não. Então eu vou ter que ir, eu vou ter que falar com ele, que você está me falando, que isso é injusto, você está falando mal dele atrás das costas dele, com todo carinho. Você ia gostar de que alguém falasse assim de você? Se algum discípulo seu falasse assim de você? Então não faça isso com o seu discipulador, vamos lá falar com ele. Não vou, então eu vou falar com ele. Eu vou ter que falar com ele com todo carinho, ou pelo menos falar com ele que você tem alguma coisa para falar com ele. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou falar com ele e tal, e aí vai até resolver. Tem que... Chegou para mim e falou na rua assim: irmão, eu quero ir para a sua célula porque eu não aguento mais ficar naquela célula, não estou sendo discipulada. Aí eu disse: mas por que você não está sendo discipulada, né? Ela disse: não, minha discipuladora trabalha muito, não pode me discipular. Eu disse: mas você já conversou com ela? Assim, já chamou ela para conversar e explicou que você quer ser discipulada e ela não está tendo tempo? Não, irmão, quero ir para a sua célula. Então eu vou falar com o pastor. Eu digo: querida, não adianta, porque o pastor vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Muito bem. Então assim, você precisa ir lá, falar com ela: você é muito bem-vinda na minha célula, se você quiser vir, assim, eu lhe recebo com muito carinho, mas primeiro você precisa resolver tudo lá. Tá. Se você conversar com ela e ficar tudo bem, aí você permanece lá. Se ficar tudo bem, é melhor ainda que ajeite tudo e você permaneça lá. Porque Tá. lá é a sua célula. E depois a irmã falou para ela... Fiquei cobrando até ela dizer que tinha conversado. Aí já conversou? Não conversei ainda não. Aí eu ia, cobrava de novo. Até ela conversar. Até ela conversar. Quando ela chegou, eu falei: conversei, era só um mal-entendido, ficou tudo certo. Ah, parabéns, irmã Grande. Olha, ela resolveu do jeito bíblico e certo. Talvez até a irmã poderia ter colocado um pouquinho mais pressão, dizendo: se a irmã não falar, eu vou ter que falar, né? Mas eu preferi primeiro, assim, ficar incentivando ela mesmo falar. Você está de parabéns. Para não ser preciso eu Muito bonito. entrar na história, assim. Isso. Só Só que se ela não tivesse ido mais cedo ou mais tarde, amanhã ia ter que se envolver. Muito bem. Vamos continuar então. Deu para todo mundo entender bem, né, queridos? Eu acho que tá muito jóia isso aí, porque na realidade é muito profundo esses princípios, são muito profundos, mas realmente ajuda a gente a resolver os problemas. Vamos lá então, letra A do número 2, sigam os passos da Bíblia. Letra A, vamos ler todo mundo junto, tá bem? Converse só você e ele, se não se arrepender... Letra B, leve uma ou duas pessoas, se não se arrepender. Letra C, fale com a liderança da igreja, no caso, o dirigente do grupo familiar, que é líder de célula. Se não se arrepender, isto é, depois da liderança da igreja trabalhar com ele. Letra D, considere-o como gentil e publicano. Veja bem, irmãos, esse considero como gentil publicano não é tratar ruim a pessoa, é considero ele como um descrente,
Como que a gente trata os descrentes? É com muito amor e carinho. Então, sempre a pessoa vai ser tratada com muito amor e carinho. Não é lindo isso? Lembre-se, uma vez que a pessoa se arrepende, a Bíblia diz, ganhaste o teu irmão. Não precisa continuar o processo. Tem atitude correta ao confrontar. Perdão, eu tinha falado que esse texto de Gálatas não estava realmente aqui na lição, e estava sim, me perdoe. Agora, vamos continuar. Eu já expliquei esse texto de Gálatas, né? Que é para confrontar com o espírito de brandura. Digam, por favor, em voz alta, brandura. Muito bem. Vamos agora, número 4. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, é o dever dos irmãos, não só dos pastores, fazerem 4 coisas em relação aos outros irmãos. Abra sua Bíblia lá, porque esse texto é clássico. Muitas vezes as pessoas tendem a pensarem que esse é dever só dos pastores, só dos líderes, só dos chefes. Esse é o dever deles, muitas pessoas pensam. Mas esse é o dever de todos os irmãos da igreja. Esse é o dever de todos os irmãos da igreja. Então, vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos até ler em voz alta na revista atualizada esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler em voz alta. Vamos lá? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então são 4 coisas muito importantes que é dever de todo crente agir assim, tá? Primeira é o quê? Admoestar os insubmissos, tá? Ou exortar, ou corrigir com carinho, com amor. Admoestar ou exortar quer dizer isso. Corrigir com carinho, com amor. Confrontar com muito carinho, com muito jeito. Então, alguém está insubmisso? Alguém está com atitude errada? Não é para você passar a mão por cima, não. Sabe? Olha, irmãos, é uma coisa alguém pecar sem querer. Porque está no trânsito, vamos supor, você está aqui no seu carro, perto do semáforo, e você vê um irmão que está no carro dele, mas ele não te viu. E o outro carro está demorando para sair, o semáforo já virou verde, ele está com pressa, ele buzina, ô rapaz, né? E você viu, sabe o que eu faria num caso desse? A Bíblia fala, o amor encobre multidão de pecados. Eu nem ia confrontar aquele irmão. Se ele fosse um dos meus copastores, eu ia depois, com muito amor, falar, querido, como pastor você tem que ser muito paciente, amoroso, não pode agir assim. Mas se fosse só um irmão, membro da igreja, eu ia falar, poxa, ele só buzinou o carro, ele não falou um palavrão, ele só foi um pouco impaciente, tem que dar um desconto. O que a Bíblia fala? 1 Pedro 4,8, o amor encobre multidão de pecados. É nesses casos aí que eu falo assim, eu vi, perdoei e esqueci. Vou escolher a nem lembrar mais dessa cena que acabei de ver, porque não foi um pecado daqueles graves, tá vendo? Não foi aquele pecadão, tá entendendo? Ele só buzinou, teve um pouco de falta de paciência, não falou palavrão, tá? Agora, vamos supor que você vê alguém, chega e começa a ter uma atitude insubmissa. Porque a liderança da igreja está falando tal e eu não concordo e tudo. Aí ele está em uma atitude insubmissa. Então, o que a Bíblia fala? Admoesteis os insubmissos, tá certo? Isso é dever de todo irmão, não é só dos pastores. Muito bem. Mas vamos supor que não está insubmisso, ele só está desanimado. Ele está desanimado e falou, rapaz, eu luto tanto, eu não vejo muito resultado, eu não sei, eu nem sei se eu vou para o culto esse domingo. Aí começa a chamar a atenção dele. Não, a Bíblia não fala para chamar a atenção dos desanimados. O que a Bíblia fala que é para fazer? Não sei se na sua tradução está aconselhar, mas aqui está consoleis os desanimados, né? Então, consolar, mas pode ser consolando através de um aconselhamento, né? Então, consolando o desanimado,
Amando. Não, irmãos. Ele está desanimado? Não é hora de bordoada, não é hora de correção, não é hora de chamar atenção. É hora de o quê? Consolo, de amor. O irmãozinho está triste, a Bíblia fala chorai com os que choram. É porque eu estou no vale. Sim, irmão, mas no vale é onde crescem as flores, onde tem perfume, tudo vai dar certo. Vamos subir um monte juntamente comigo, aleluia. Né? Tem que consolar, não desanima a pessoa, né? Tem gente que só porque o outro irmão está desanimado, ele já vai metendo, né, o cacete, né? Não seja assim, né? A Bíblia fala, consoleis os desanimados. Isso é dever de todo crente. O que mais? Fortaleçais, que está no seu, né? Aqui está, o meu está, ampareis os fracos. Outros tradução é sustenteis. Lembre-se que a tradução que a gente usa aqui na classificatura é a revista atualizada, que está escrito, ampareis os fracos. Agora, escuta bem. Eu acho que muitos crentes leram isso errado. E até pastores que leram isso aqui. Desampareis os fracos. Você está entendendo? O cara está fraco, não quer nada, caiu nas drogas de novo. Não vou ficar indo atrás, não. Deixa ele para lá. E não quer nada. Olha como está errado. A Bíblia fala para ampareis os fracos. Para cuidar dos fracos. Para ir atrás. Para aconselhar. Para dar amor, para dar carinho. Ampareis os fracos. Né? Então não é para desamparar, nem para falar mal dos fracos. Irmãos, é uma coisa alguém que cai num pecado porque ele não conseguiu a tentação. Por exemplo, talvez, voltando para aquela velha ilustração do Hermes e a Paula, talvez ao conversar com ele começa a chorar e fala, rapaz, eu tenho tentado evitar aquela mulher, ela era uma namorada antiga antes de eu casar e ela me persegue em todo canto, eu nem sabia que ela ia estar no shopping, Deus é minha testemunha que eu vim comprar um negócio para o meu filho e ela me pegou e tudo e eu fiquei fraco naquela hora, mas é um horrível, ele começa a chorar, eu queria a distância dela. O que a Bíblia fala? Ampareis os fracos, ainda vai ter que corrigir, né? Deve se abrir com o discipulador e tudo, mas olha o carinho que deve ter. Muitas vezes a gente não sabe tudo o que está acontecendo no coração do outro, por isso que a gente não deve estar julgando e condenando, não é mesmo? Nós temos que amar, nós temos que ajudar, nós temos que aconselhar, nós temos que amparar os fracos, tá certo? Então, ampareis os fracos. O que mais? Isso que eu acho tão legal, esse quarto aí é poderoso, sejais longânimos para com todos. O que longânimos? Longânimo vem de duas palavras, longo, ânimo, é você ficar animado sempre sobre todo mundo. Quem está obedecendo essa frase aqui, sejais longânimos para com todos, nunca diz assim, estou desanimado com fulano, viu? Nunca diz. Eu reconheço que talvez eu já até disse isso no passado, mas se eu disse, eu errei. Porque a Bíblia fala que é para ter um longo ânimo para com todo mundo. Nunca é para você perder a esperança. Nunca é para você sempre ter um longo ânimo para com todos. Né? Longa paciência. Nunca você desistir de ninguém. Nunca, nunca, nunca e nunca e nunca. Isso é muito lindo. Sejais longânimos para com todos. Isso é muito, muito importante. Muito bem, vamos continuar agora a lição 19. Entendendo algumas doutrinas. Há algum dia da semana que devemos guardar, irmãos? Algum dia da semana que devemos guardar? Na realidade, a Bíblia é muito clara no livro de Romanos, que isso aí é um assunto flexível hoje no Novo Testamento. Abra sua Bíblia para o livro de Romanos, por favor. O livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 5. Vamos só para pegar o contexto, vamos ler o versículo 4 em diante. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé. Gosto dessa palavra de fé, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Muito bem, então, o que ele está dizendo? Tem algumas pessoas que levam mais a sério um dia da semana, tá certo? E outros falam, não, todo dia é santo para mim, todo dia é sagrado. Tem algumas igrejas que falam assim para os seus membros, é proibido jogar bola no domingo, porque é o dia do Senhor. Eu não digo que uma igreja que faz isso está errada, mas a Bíblia fala que realmente todo dia é sagrado. Então, se eu estou jogando bola para ganhar almas para Jesus, sem falar palavrão, estou dando bom testemunho de uma vida cristã, então não é errado eu estar jogando bola, não é pecado eu jogar bola, seja no domingo ou seja outro dia, não é verdade? Agora, veja bem, vamos só pensar aqui um pouco, vamos pensar um pouco mais sobre o dia. No Velho Testamento, o sábado era guardado, era um dos mandamentos, né, do Velho Testamento, não só da lei, mas desde o início. Só que a Bíblia diz em Hebreus que o sábado era sombra daquilo que havia de vir, e que o cumprimento do sábado se realizou em Jesus, e que a Bíblia fala que quem guardava o sábado do Velho Testamento nunca entrou no descanso, mas que nós entramos no descanso sabatical eterno quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós descansamos dos nossos próprios esforços para tentar alcançar a salvação. A Bíblia que ensina isso. Em livro de Hebreus, capítulos 3 e 4, muito profundo lá, depois você pode estudar. Mas olha também o que a Bíblia diz no livro de Colossenses. Né? Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então a Bíblia deixa bem claro que o cristão não tem que guardar sábado, ele fala porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então guardar o sábado nós sabemos que não temos que guardar. Mas qual era o dia da semana que os discípulos de Jesus se reuniam? Se você olhar em João capítulo 20, versículo 19... Jesus ressuscitou no domingo e os discípulos estavam lá reunidos. E Jesus apareceu no meio deles. Tudo bem. Mas interessante que Jesus esperou até o próximo domingo para aparecer de novo, que era João 26, versículo 2. A Bíblia fala, passados 8 dias, eles estavam reunidos de novo e Jesus aparece no meio deles. De novo, foi num domingo. É interessante isso. Aí depois tem Atos, capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Vamos ler em voz alta, juntos. Atos, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá, 1, 2, 3. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Partir o pão era a Santa Ceia, viu, irmãos? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Quer dizer, estavam reunindo para o culto, no domingo à noite. No domingo à noite, primeiro dia da semana. O grande culto deles era quando? Domingo à noite. E Paulo pregou até meia-noite. Paulo pregou até meia-noite, né? Interessante. O culto durou até meia-noite. Muito bem. Agora olha 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Então, lembrando que eles reuniram no domingo, lá à noite, lá no livro de Atos. Agora, olha, 1 Coríntios, capítulo 16, que é o último capítulo do primeiro livro, da primeira epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Qual o dia da semana, irmãos? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Tá? Interessante. Paulo disse, olha, todo domingo vocês vão separando esse dinheiro, porque lembra que os cultos eram nas casas. Aí nesse culto da casa, vocês vão separando o dinheiro. Vai guardando aí no culto. Todo domingo.
para quando eu chegar, eu não vou ter que tirar grande oferta, não. O dinheiro já está tudo separado para a gente poder levar para os pobres. Era uma oferta para os pobres que ele estava falando. Eu não quero chegar lá e estar pedindo oferta para os pobres. Todo domingo, quando vocês estiverem reunindo nas casas, na sua casa, você vai já separar esse dinheiro. Interessante que era no domingo, no primeiro dia da semana. Agora, olha Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Se você ficar lendo, você vai descobrir que essa voz era do Senhor Jesus. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, né? Ele estava na ilha de Patmos e ele estava lá no Espírito no dia do Senhor. Então era um domingo, ele estava tirando o tempo com Deus. E de repente ele ouve uma voz bem grande por detrás dele, e essa voz era de Jesus. Agora escuta bem, por que domingo é chamado o dia do Senhor, irmãos? Exatamente, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, por isso que é o dia do Senhor. Tá? Outra coisa interessante, os apóstolos todos tiveram discípulos. Esses discípulos são chamados os pais da igreja. E eles escreveram muitos livros, não sei se você sabe disso. Às vezes uma livraria evangélica bem completa, você encontra esses livros. É uma pena que esses livros não tenham sido mais divulgados. Porque depois da Bíblia, são os livros de maior confiança que existe. Livros evangélicos de maior confiança, porque são os discípulos dos apóstolos que escreveram livros, e temos esses livros. E é interessante que todos os discípulos dos apóstolos que escreveram esses livros, falam contra guardar o sábado, e falam que domingo é o dia do Senhor. E é interessante que o apóstolo João, aqui, que foi o último livro da Bíblia, e foi o último escrito, foi mais ou menos 99 anos depois de Cristo, porque você sabe que o calendário está um pouco fora da data mesmo, né? Uns 7, 8 anos, se não me engano, né? Então, quando o apóstolo João escreveu isso, ele já era bem velhinho, talvez lá perto de uns 100 anos de idade ou mais. Então, quando Jesus morreu, o apóstolo João era bem jovenzinho. Então, a data que foi escrito no livro de Apocalipse era entre 90 e 95, 99, por aí. E o apóstolo João já estava chamando o domingo do dia do Senhor. E aquilo virou um hábito na igreja primitiva. Dali em diante, os escritos todos apontam domingo como o dia do Senhor. É muito interessante isso, muito interessante, tá? Então, vamos continuar agora. Muito bem. De acordo com esses textos, é muito óbvio que a igreja primitiva respeitava o domingo como o dia do Senhor e se reunia para celebrar seus cultos no dia em que o Senhor havia ressuscitado. De acordo com Atos, é para ter letra maiúscula aí, né? Atos 15, 22 a 29, que leis do Antigo Testamento foram incluídas nos ensinamentos dos discípulos e exigidas que os seguidores de Jesus obedecessem, tá? Isso é muito interessante também. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículos 22 em diante. Sim. A resposta, no final das contas, a quanto dia da semana devemos guardar é não ou é domingo? Não, é o seguinte. Nenhum lugar fala que tem que guardar o domingo. A pergunta aqui no número 1 é: qual era o dia da semana que os discípulos de Jesus se reuniam? E aí é domingo. A resposta é domingo. Agora, lembre-se, o domingo é chamado na Bíblia do dia do Senhor. Então, eu pessoalmente gosto de honrar um pouco mais. Um dia que a própria Bíblia chama o dia do Senhor, eu honro um pouco mais. Então,
O dia do Senhor para mim quer dizer o seguinte: entre os 7 dias, um é separado mais ainda para Ele. Todos os dias eu separo para Ele. Mas no domingo eu vou cultuar, eu vou separar um tempo maior para estar com Ele e tudo, né? E, então, mesmo se eu não fosse pastor, para mim, o culto de domingo é muito importante, é o dia do Senhor, né? Então, é muito precioso. Também eu acho lindo por exemplo, o pastor Dilon, um grande amigo meu, ele entrou em acordo com a igreja, fizeram uma aliança, mas é porque os irmãos concordaram, não foi uma coisa que ele impôs, mas falou assim: vamos ninguém assistir televisão no domingo? Porque na realidade o domingo talvez é o dia que tem mais porcaria na televisão, né? Então ele falou: vamos jejuar todo domingo televisão, irmãos. Então aquilo foi uma grande bênção para a igreja dele. Ele falou que a igreja dele cresceu muito em santidade e espiritualidade, porque muitos membros estavam sendo contaminados horrivelmente, né? Pelos Faustões da vida e os gugus e as porcarias que eles vão divulgando, não é mesmo? Até chega ao ponto de chamar Domingão do Faustão. Isso é mentira. Domingo é dia do Senhor. Isso aí é quase blasfêmia, viu? Quase blasfêmia, porque a Bíblia chama domingo o dia do Senhor. Então isso é muito sério. Mas vamos continuar. Amém. Muito bem, então de acordo com Atos 15, 22 a 29, que leis do Antigo Testamento foram incluídas nos ensinamentos dos discípulos e exigidas que os seguidores de Jesus obedecessem. Então vamos lá, vamos ler 22 a 29, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Olha o que ele fala: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Deixa eu só abrir um parênteses. O que esses homens estavam fazendo? Eram judeus que iam para as igrejas dos gentios, dos não-judeus, e falavam assim: olha, você quer converter mesmo? Você quer ser crente de verdade? Você tem que se tornar judeu primeiro, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco. Então, esses judeus cristãos, evangélicos, estavam oprimindo os não-judeus cristãos evangélicos e falando que eles tinham que cumprir os mandamentos de Moisés, guardar o sábado, não podia comer carne de porco, guardar as festas dos judeus, festa do tabernáculo, festas de Pentecostes, essas festas dos judeus que tinham que guardar. E aí o que eles falaram assim: olha, pareceu-nos bem chegado a pleno acordo eleger alguns irmãos e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao quem, irmão? Espírito Santo. Todo mundo diga Espírito Santo. E a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Então isso é a primeira coisa aí, letra A. Abstenhar das coisas sacrificadas a ídolos. Segunda coisa, de sangue. Não pode comer sangue. Terceira coisa, carne de animais sufocados. E quarto, relações sexuais ilícitas. Tá, relações sexuais ilícitas, vamos começar com o quarto. Relações sexuais ilícitas, todo mundo sabe o que é. É qualquer sexo fora do casamento, tá? Sexo com outro homem, um homem com homem, uma mulher com uma mulher, sexo com outro homem ou mulher que não seja seu marido ou sua esposa, sexo com animal, sexo com defunto. Você sabe que tem muita gente que faz sexo com todo tipo de coisa horrível, é podre, é feio, mas existe. Qualquer relação sexual fora do casamento é considerado relações sexuais ilícitas, tá certo? Agora, isso aí a gente já sabe que é pecado, mas ele fala aqui 3 outras coisas. Uma é a comida sacrificada a ídolos. O que é isso? É alguém chega para você e fala assim: olha, tem uma carne aqui que ela foi doada para a Nossa Senhora de não sei o que, lá da vila. Mas essa carne foi consagrada para ela.
Mas o padre deu para mim, porque foi dado lá na igreja e foi consagrado para essa imagem lá. Eles chamam de santa, não chamam essas coisas de santos, irmãos. Não são santos, são imagens. Chamam eles como eles são, imagens. Não fala, não é uma santa, aquilo não é uma santa, aquilo é uma imagem. Santa é a minha esposa, santa é você, viu, irmã? Você que é santa, tá certo? A Maria é santa, Santa Maria, mãe de Jesus, não mãe de Deus. Ela foi mãe de Deus, Deus existiu muito antes dela, ela foi mãe de Jesus. Mas Jesus não é Deus? Ué, claro. Então Maria é mãe de Deus? Não, isso é uma lógica irracional. É igual falar assim, eu sou homem, o Hermes também é homem, então eu sou o Hermes. Isso aí é ridículo, é um raciocínio totalmente circular, um raciocínio ridículo, não é verdade? Então é ridículo esse raciocínio, né? A Santa Maria, mãe de Jesus. Eu acho que um dia eu vou até pregar uma mensagem como essa, assim, na televisão, em horário nobre, falar um evangélico pregar sobre Santa Maria, mãe de Jesus. Vou, aí ganho muitas almas com isso, em nome de Jesus. Amém. Mas então, é porque ela era santa, ela é santa, ela é Maria e ela é mãe de Jesus. Ela não é mãe de Deus, mas é mãe de Jesus. Sim, irmã. O pastor falar dessa pregação, realmente isso é muito importante, porque hoje, dentro do mundo que nós vivemos, as pessoas, elas, por não conhecerem a verdade, eu vou dizer, muitas vezes eu via pessoas dizer, eu não gosto de crente, porque crente não gosta de Maria. Exatamente. Coisa mal pregada, palavra mal instruída, e as pessoas vão se levando por isso e detestando os crentes. Exatamente, é verdade. O que ela está dizendo para quem está ouvindo pelo DVD é que muitos acham que os crentes não gostam de Maria e ficam não gostando dos crentes. Por isso que muitas vezes, quando eu estou com uma reunião assim, onde tem muitos incrédulos, um aniversário, e sou convidado a falar, eu gosto de falar bem da Maria. Eu falo bem da Maria, ela é uma mulher exemplar, tem que seguir o exemplo dela. Aí todo mundo fica muito feliz, aí a gente fala, o que ela disse? Aí eu abro lá para João capítulo 2, ela disse assim, fazei tudo o que ele vos mandar. Olha, Maria falou que é para seguir a Jesus, vamos seguir Jesus então, né? E a Maria falou assim, a minha alma engrandece a Deus, meu Salvador, ela precisava de Salvador. Poxa, se a Maria precisar de Salvador, você também precisa, né? Então vamos entregar a vida a Jesus, recebe ele como Salvador, né? Então tem muita base, é muito gostoso. Mas continuando aqui na história, alguém então consagrou uma imagem ao que os descrentes chamam de santo, mas nós sabemos que é uma imagem. Consagrar uma comida a uma imagem, tá certo? Consagrar uma comida a uma imagem. E você está sabendo que foi consagrado. A Bíblia fala, se você está sabendo que foi consagrado, você não deve comer, tá? Agora, se não tem certeza, a Bíblia fala, pode comer à vontade, que você não tem certeza, sua consciência está limpa. Sim, querido. Eu ouvi falar uma vez que se orar, quebra a maldição. Quebra, sabe por quê que quebra? Porque a oração quebra mesmo, mas a Bíblia fala, em outro texto, está lá no Coríntios, está bem explicado, fala assim, por você não tem nada, porque esses deuses falsos são tudo deuses falsos, um demônio não pode tocar em você mesmo, mal nenhum te sucederá, a oração quebra, a fé quebra, até se não orar, mas com a fé mesmo está quebrado. O problema não é sua consciência, é a consciência do outro, isso que ele diz lá, por isso que ele fala, pela consciência do outro, você deve evitar, se você souber que é uma comida consagrada, né, aos deuses falsos. Agora, que mais ele diz? Também é para evitar o quê? O sangue. A Bíblia diz que é pecado comer sangue, irmãos. Você está entendendo? Então eu acho interessante que muitos evangélicos, por não saber isso, porque não conhecer a Bíblia, comem sangue. Comem sangue. Não tem certos pratos até que galinha cabidela, né? Que é preparado junto com sangue. A Bíblia diz que é pecado isso, né? Você fala, mas eu gosto tanto que você gostava, você não gosta mais. Amém? Porque a Bíblia fala que é pecado. Então, a Bíblia que fala, está aqui em preto e branco, escrito aqui. Tá certo? Então isso é muito, muito importante, tá? Outra coisa, que mais? De carne de animais sufocados. O que é isso? É você pegar uma galinha, por exemplo, só um exemplo. Você pega uma galinha, em vez de matá-la só cortando a cabeça, você matá-la assim, ó. Até ela morrer. Né? Você pegou ela pela cabeça e matou, até ela morrer. Aí não furou um buraco e deixou o sangue. Porque se você furar um buraco depois deixar o sangue escorrer, tudo bem. Mas você não furou o buraco. Deixou a carne ficar bem ensopada com sangue.
Aí você só tira as tripas e vai preparar aquela carne ensopada com sangue. Ensopada, de propósito com sangue. A Bíblia fala, isso é carne de animais sufocados. É pecado também. A Bíblia que fala, está aqui, preto e branco. O Espírito Santo e nós falamos que não é para fazer isso. Quer dizer, as únicas leis do Velho Testamento que foram repetidas no Novo Testamento, para os gentios, nós somos gentios cristãos, guardarem, são estas. Agora, número 3, guardar o sábado foi incluído, irmãos? Não. Muito bem. Colossenses 2, 16 a 17. Eu já falei, mas vamos ler aqui mais uma vez o número 4. A Bíblia diz que não devemos deixar ninguém nos julgar ou ser árbitro nas nossas vidas, por causa de comida e bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados. Tá, vamos ir um por um. Primeiro, comida. Você sabia que tem gente que proíbe você, além, porque a única coisa que a Bíblia fala aí que não pode comer são 3 coisas. Carne sacrificada a imagens, a deuses falsos. Sangue e carne de animais sufocados. Fora isso aí, a Bíblia não proíbe nada. Mas você sabia que tem muita gente que proíbe comer carne de porco, comer outra coisa. Na realidade, deixa eu até falar uma coisa aqui para vocês. A Bíblia deixa bem claro, nós vamos ver daqui um pouco, que não é proibido comer nenhum tipo de carne. Se alguém até quiser comer lesma, a Bíblia não proíbe, se alguém quiser, tá? Então não é proibido comer nenhum tipo de carne, tá certo? Tá bem. Então, outra coisa, e bebida. Você sabe que tem algumas seitas que proíbem tomar café, né? Outras que proíbem tomar Coca-Cola, talvez, ou mesmas, enfim. Então, realmente, hoje em dia é mais e mais comprovado que refrigerante não é muito bom para a saúde. Então, eu não sugiro que você tome muito refrigerante. Você quer cuidar bem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então, não é pecado isso também, tá certo? Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por que era isso? É interessante. Os judeus, eles não trabalhavam nas festas anuais, que era Páscoa, Tabernáculo, Festa de Tabernáculos e Pentecostes. Nessas 3 festas anuais, eram grandes feriados onde eles não trabalhavam e cultuavam a Deus. Então tinha judeus querendo impor essas leis, essas festas anuais nos não-judeus. Você também tem que guardar a festa dos tabernáculos. Você também tem que guardar essas festas. Não, não tem que guardar não, tá? Agora, nós como cristãos, celebramos realmente, e não é errado celebrar se você quiser, celebrar o dia de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu, se você quiser celebrar festa de tabernáculos, lembrando da grande colheita de almas e a segunda vinda de Jesus. E se você também quiser celebrar a Páscoa, lembrando do Cordeiro Pascual que é Jesus Cristo, é lindo, não é errado, mas impor isso como lei é errado. Outra coisa, lua nova. O que é lua nova? Assim como essas festas anuais eram leis judaicas anuais, a lua nova era uma festa mensal, que os judeus não trabalhavam. Na lua nova era um dia santo, como se fosse onde era proibido trabalhar. Então eram festas anuais, as festas mensais, que era lua nova, e sábado, que era festa semanal. Todos os sábados não podiam trabalhar, tinham que ter a sua festa religiosa. Ele fala, ninguém, pois, vos julgue por causa dessas coisas, porque tudo isso é sombra daquelas coisas que haviam de vir. Então a Bíblia deixa bem claro que não tem que guardar o sábado, tá bem? Tá. Agora, algum tipo de comida que não podemos comer, fora aquelas 3 coisas que nós vimos? Não, né? Então, como a Bíblia chama as pessoas que fazem questão sobre comida? Por exemplo, tem alguns que falam não pode comer carne de porco, outros até vão mais exagero, não pode comer carne nenhuma. Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos 14, tá? Romanos 14, versículos 1 e 2. Romanos 14, 1 e 2. Romanos 14, 1 e 2. Vamos lá. Acolhei
ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que quer dizer débil? Quem sabe? Fraco, isso mesmo. Acolhei quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, ele diz que nós não devemos estar realmente acolhendo aquele fraco para ficar debatendo e discutindo com ele. Ele é fraco na fé. Aí ele vai explicar como ele é fraco na fé. Versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, até lesma. Mas o fraco, o débil, come somente o quê? Legumes. Só verdura. Nem carne não quer comer. Ele é vegetariano. Quem come, eu que como carne de todo tipo, aleluia. Uma picanha então. Quem come, não despreza o que não come. Então eu não vou desprezar o irmãozinho vegetariano, que acha que é pecado isso, pecado aquilo, pecado aquilo. Não, tudo bem, eu te amo, você é uma bênção. Fica aqui entre nós, aleluia. Mas aí ele fala, e quem não come, ele que não come, não julgue o que come. Também ele não pode ficar falando que eu estou errado por comer. Ele não pode me julgar. Está entendendo? Não é legal assim? Então quem não come, não é para julgar eu que como, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, mas estará em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Que coisa linda, né? Agora, vamos continuar. Algum tipo de carne que é proibido comer, além de sangue ou carne com sangue. Algum tipo de carne que é proibido comer? Vamos olhar lá, 1 Timóteo, muito legal esse texto aqui, gente, que texto lindo, que esse texto também acaba com muitas mentiras do maligno. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 4, 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Diga, ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora ele vai falar, quais são esses ensinos de demônios? Olha, número 1, que proíbem o casamento. Você já viu pessoas, olha, certas religiões, até chamadas cristãs, que falam assim, se você quiser ser santo mesmo, você não vai casar. Se você quiser ser muito usado por Deus, você não pode casar. Você tem que ficar solteiro para o resto da sua vida. Né? Eu acho interessante porque esses mesmos que dizem isso, dizem que Pedro foi o primeiro papa. Né? Pedro foi o primeiro papa. Mas a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Só pode ter sogra quem é casado. Então Pedro era casado, não é verdade? É interessante, é uma incoerência muito grande com todo o carinho que eu falo, tá certo? Então, a Bíblia diz aqui, está escrito em preto e em branco, que isso aí é errado, não pode estar proibindo o casamento, e exige a abstinência. É interessante, deixa eu só abrir outro parênteses aqui rápido. A Bíblia deixa até bem claro o seguinte, que para ser um pastor deve ser esposo de uma só mulher. Quer dizer, tem mais argumento para dizer que para ser um líder espiritual, para ser um bispo, um pastor, tem que ser casado do que poder ser solteiro. Apesar que eu acho que a ênfase lá não é que tem que ser casado, ele está falando que não é para ter mais do que uma mulher, né? Porque você vê, Paulo era um grande homem de Deus e ele era solteiro. Então eu não acho que também é proibido ter pastor solteiro. Mas se fosse para ter algum argumento, se é para casar ou não casar, teria mais argumento para dizer que o pastor tinha que estar casado do que para dizer que o pastor tinha que estar solteiro, né? Então é interessante isso. Mas vamos continuar. Ele fala assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é o que, irmãos? Bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, se você até orar antes de comer uma lesma, você pode comer, a Bíblia fala, tudo que Deus criou é bom. Deus criou uma lesma, pode comer se quiser. Agora eu não quero, mas se você quiser pode, né? Fica à vontade. Então, não é pecado, amém? Vamos continuar então.
Qual deve ser nossa atitude para com as autoridades? Qual deve ser nossa atitude para com as autoridades? Podemos desobedecer ao governo do nosso país ou às suas leis? Sim ou não? Não. Quem colocou cada oficial do governo na posição em que está? Deus. A Bíblia deixa bem claro que foi Deus que colocou. Tá certo? Podemos falar mal e criticar nossas autoridades? Não. Não podemos. Nós somos chamados para o quê, irmãos? Para o quê? Muito bem. Na realidade, para falar, nós somos chamados para bem dizer as pessoas, para falar bem delas, para que possamos alcançar bênção por herança. Então ela respondeu corretamente, mas a resposta correta é isso. Nós fomos chamados para bem dizer, para falar bem das pessoas. Se você não puder falar bem, então não fale nada. É melhor ficar calado. Mas não fale mal. Isso que a Bíblia ensina. Tá certo? Todo mundo entendeu bem isso aí, a resposta? Muito bem. Vamos encerrando com essa parte aí. E nós vamos estar continuando nesta mesma lição logo após o intervalo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Vamos orar mesmo, pode gravar essa oração também, Paulinho. E você que está assistindo pelo DVD, também receba essa oração. Pai, nós agradecemos por tudo que nós estamos aprendendo e crescendo. Nós cremos que nossas vidas não serão mais as mesmas, pois através do conhecimento da Tua Palavra, vamos crescer, vamos vencer, a verdade vai dissipar a mentira, a verdade vai prevalecer. E como diz a Tua Palavra, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é verdade. Nós cremos que nós estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, estamos realmente mudando de glória em glória pela Tua verdade, pela Tua Palavra que nos santifica. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Continuando então, estamos na lição 19, página 56. Página 56, perto do final da página 56, está escrito assim: é pecado para as irmãs cortarem o cabelo, usarem calça comprida e usarem pinturas e joias? Há algum versículo na Bíblia que fala que as irmãs não podem cortar ou aparar o seu cabelo e usar calça comprida? Existe algum versículo, irmãos, que fala isso? Não, não existe nenhum versículo que fala isso. Nós vamos abordar algumas dúvidas que pessoas às vezes têm sobre isso. Por exemplo, então a resposta lá é não, no começo da página 57, tá? A palavra tosquiar-se, que aparece em 1 Coríntios 11, 6. Vamos olhar lá, 1 Coríntios, capítulo 11, 6. 1 Coríntios 11, 6, vamos olhar. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então aqui fala que é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se. Tá? O que quer dizer tosquiar? Muitos pegaram esse versículo e falaram, tá vendo? A Bíblia fala que é vergonhoso a mulher tosquiar, então quer dizer que é errado a mulher cortar o cabelo ou aparar o cabelo. Mas tosquiar não quer dizer cortar ou aparar o cabelo. O que quer dizer tosquiar? Vamos ver, o dicionário Aurélio quer dizer o seguinte: tosquiar-se quer dizer cortar o próprio cabelo rente ao couro cabeludo. Existe uma grande diferença entre cortar e tosquiar o cabelo. A Bíblia diz que é uma desonra para a mulher tosquiar, ou seja, raspar o seu cabelo. Mas em lugar nenhum ela ensina que a mulher não pode cortar ou aparar o cabelo. Tá? Na realidade, a Bíblia nem fala que ela não pode raspar a cabeça, só fala que é vergonhoso. E realmente, qualquer mulher sente vergonha se ela sair por aí com a cabeça pelada, né? Totalmente raspada, mas a Bíblia nem está falando que é pecado fazer isso, é só vergonhoso fazer isso. Por isso que às vezes com uma mulher, por causa de um tratamento, uma cirurgia ou quimioterapia, e ela fica careca, ela usa um véu, usa uma peruca, também. Por quê? Porque ela não quer, passar vergonha. Isso é totalmente normal e compreensível, nós entendemos isso.
E Deus também entende isso. Muito bem, continuando, número 3. O que a Bíblia ensina sobre roupa é que devemos nos vestir modesta e decentemente. Isto é, podemos usar qualquer tipo de roupa, desde que seja decente e modesto. Há quem diga que calça comprida é roupa só para homem. No Brasil, pelo menos, isto não é verdade. O fato é que, assim como o vestido era roupa de homem na época de Jesus, hoje no Brasil e em muitos países, calça é roupa de mulher também. Para o homem que crê que calça comprida é roupa de homens, desafiamos a pôr uma calça feminina e andar na rua, né? É óbvio que tem calça masculina e calça feminina, não é verdade? Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: porque tem pessoas que pegaram um versículo lá do Velho Testamento que fala assim: homem não deve usar roupa de mulher, nem mulher usar roupa de homem. Lá está falando sobre homem que quer ser travesti, que quer parecer igual uma mulher por causa do homossexualismo. E está falando de mulheres que querem parecer homens, que querem também serem homossexuais, mulheres homossexuais lésbicas, que querem realmente parecer como homem. Ele fala: não faz isso, isso é pecado, isso é errado. Isso era no Velho Testamento, tá certo? As leis do Velho Testamento que não forem repetidas no Novo não aplicam para nós. Mas o Novo Testamento proíbe também o homossexualismo e também esses comportamentos homossexuais. O Novo Testamento também proíbe isso. Agora, em termos de roupa, o Novo Testamento não põe regrinhas, simplesmente não põe regrinhas. Nós vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre roupa agora. Vamos lá, número 4. Quanto à questão de pinturas e joias, é bom deixar claro que Deus não é contra a beleza, tá? Alguém disse que até uma casa bem velha, se você der uma pintura nela, ela fica mais bonita, né? Então, até uma mulher que está assim, meio assim, como? Destratada. Se você dá um trato nela, gostei da expressão, se você dá um trato nela, como o pastor Carlos Alberto Bezerra falou sobre a esposa dele, falou assim, ele estava brincando e falou assim: eu investi dinheiro, dei uma recachutada, né, na bichinha, né, fiz ela ficar bem bonita e tal. Quer dizer, realmente é bonito a mulher se arrumar, a mulher. Então, Deus não é contra isso, Deus não é contra a mulher se arrumar, ficar bonita. Agora, a grande questão é onde está a beleza principal da mulher. E é isso que nós vamos ver aqui. Os únicos textos em que a Bíblia menciona a questão de enfeites e até de roupa também da mulher, no Novo Testamento, são os seguintes. Então vamos ver esses dois textos, os únicos dois textos na Bíblia, no Novo Testamento, que fala sobre os enfeites da mulher e as roupas da mulher. Vamos resolver isso então de uma forma bem clara e vamos resolver isso de uma forma bem contundente com a ajuda do Senhor Jesus, tá bem? Então vamos olhar lá, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Vocês estão lembrando da dica que eu dei sobre Tessalonicenses, Timóteo e Tito? Começa com o maior, Tessalonicenses, depois vai para Timóteo, depois vai para Tito. Começa do maior para o menor, os 3 T's, Tessalonicenses, Timóteo e Tito. Tem 1ª, 2ª Tessalonicenses, depois 1ª, 2ª Timóteo, depois Tito. São, assim, coisinhas que ajudam a gente a lembrar a ordem das coisas, né? Então, Timóteo vem depois de Tessalonicenses, mas antes de Tito. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz a palavra de Deus: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Tá, agora, alguns tendo visto isso, falaram o seguinte: olha, mulher não é para usar ouro, nem pérolas e nem roupa cara.
Então tem algumas igrejas que chegam ao ponto, já que mulher não pode usar ouro, e nem pérolas, e nem roupa cara, e nem frisar o cabelo, então não pode nem usar aliança, porque é de ouro. Né? Tem uma igreja nos Estados Unidos, onde eu e minha esposa fomos, e eu fui convidado para pregar, então ninguém usa lá aliança, já que mulher não usa aliança, o homem também não usa, ninguém usa aliança. Então eu tive que tirar minha aliança para pregar, minha esposa teve que tirar a aliança dela, e você fala, não, mas por que você se submeteu a isso? Paulo disse, eu me faço de tudo para ganhar quanto mais pessoas para Jesus. Me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fez de gentil, como se fosse para ganhar os gentios e assim por diante. Então, para não ofender os irmãos, eles tinham me convidado para pregar, eu sabia que lá ninguém usava aliança, que eles achavam que era pecado, para não ofendê-los, né? Tirei minha aliança, mas acho que dava para todo mundo ver, né? Que, né? A marca. Mas na realidade, assim, com todo carinho, essas pessoas chegaram a essa conclusão por causa da sinceridade. Elas estão vendo aqui na Bíblia não fala que não é para usar ouro, não é para usar pérola, então vamos obedecer ao pé da letra. Eu acho bonito essas pessoas zelosas. O problema é que elas não souberam interpretar o texto. Vamos ver o texto mais de perto. Vamos ler de novo o que ele diz aqui em 1 Timóteo 2:9. Vamos ler. Olha o que ele está dizendo. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, o que é ataviar? Ataviar é se enfeitar. Ele diz, olha, o enfeite principal das mulheres é para ser a modéstia, o bom senso. Em outras palavras, para colocar no português bem claro, o enfeite principal da mulher é para ser interior e não exterior. Não o cabelo arrumado, não as joias que ela usa ou a roupa cara que ela usa. Ele não está dizendo que ela não pode usar essas coisas, nada disso. Ele está dizendo o enfeite dela principal deve ser interior. Deve ser interior. É bem claro que está dizendo isso. Mas, se fosse só esse texto, já seria suficiente. Mas vamos ver um outro texto que ajuda até a entender isso mais profundamente. 1 Pedro capítulo 3. Tá? 1 Pedro capítulo 3. E aqui o Espírito Santo explica ainda mais profundamente o que o Espírito Santo já estava dizendo lá em Timóteo. Tá? Então vamos ver aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Não seja o adorno ou enfeite da esposa o que é exterior. Diga exterior. Como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Ou para colocar num português mais fácil de entender, a mulher interior, né? Do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então ele está falando de novo, ele está falando, olha, que o adorno, que o enfeite da mulher não seja exterior, mas que seja interior. Ela se enfeitar com boas obras, um espírito manso e tranquilo. Isso que deve ser a ênfase principal de uma cristã. Não é ela querer, ela achar que o enfeite dela é exterior. Mas não está dizendo que ela não pode usar essas coisas. Sabe, se eu tivesse alguma dúvida sobre isso, nessa interpretação, ela é totalmente dissipada ao continuar a ler o texto. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então ele dá o exemplo das mulheres do Velho Testamento como mulheres que se enfeitavam interiormente, que o enfeite, o adorno delas era interior e não exterior. Aí você vai ler no Velho Testamento sobre essas mulheres, você vai ver o tanto de joias que elas usavam. Por exemplo,
quando Abraão pede o servo dele, porque a Sara já tinha morrido, e ele pede o servo dele para ir lá em busca de uma esposa para Isaac, o seu filho. Esse servo leva um monte de joias. Onde ele arranjou essas joias? Eram joias da mãe falecida, Sara, que está sendo usada aqui como exemplo de uma mulher que se enfeitava interiormente. Então é óbvio que a Bíblia jamais está proibindo a mulher de colocar joias, de arrumar o cabelo, de usar boa roupa. A Bíblia não proibiria isso porque seria uma contradição muito grande, né? Se o próprio Deus vai nos vestir com tanta roupa caríssima lá no céu, a gente vai ter tudo de bom e do melhor, vai ter tudo chique, e o próprio Deus fala sobre a riqueza e as bênçãos que Ele vai nos dar. Então seria uma contradição de termos. Agora, o que Ele está dizendo? Que o adorno das mulheres não seja o que é exterior, mas sim que seja interior. Seu enfeite principal, irmã, tem que ser o que está no seu coração, tem que ser sua vida. A Bíblia fala que uma mulher formosa, bonita, mas insensata, sem discrição, sem prudência, é como uma joia de ouro no focinho de um porco, né? Então, é a mesma coisa, uma mulher, né, que não tem beleza interior, que, desculpa a expressão, mas que é safada, que é mentirosa, que é cheio de pecado, e ela pode estar arrumada, linda, 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 por fora. O que adianta? É como um anel de ouro no focinho de um porco. É a mesma coisa, né? Então, por isso, não é errado a mulher usar joias e tudo, mas isso não pode ser o enfeite dela. Se esse é o enfeite dela, o que a Bíblia está dizendo, ela está em pecado, ela está errada, ela está desobedecendo a Bíblia. O enfeite dela tem que ser o que é interior, tá bem? Então isso é muito, muito lindo. Veja que esses textos não proíbem o uso, mas o exagero e também que se gaste muito dinheiro com isso. É claro que isso depende da renda pessoal de cada um. Esses textos também ensinam que o verdadeiro adorno ou enfeite, beleza da mulher, é o interior do coração. O que deve se destacar, está acima do enfeite, é a beleza interior, ou seja, as irmãs devem procurar se enfeitar por dentro, no seu espírito, mais do que desejam ser belas na aparência. No entanto, não está se proibindo o uso de qualquer enfeite, mas somente está se dizendo o que é mais importante para Deus. Muito bem, vamos ler esse último parágrafo aí, antes do número 5, na página 58, lá aquele primeiro parágrafo da página 58, vamos ler juntos, aquele primeiro parágrafo da página 58, o exemplo, tá? Vamos todo mundo junto em voz alta. O exemplo a ser seguido nesse texto é o de Sara, a esposa de Abrão. Ela sempre usava o brinco da submissão, o colar do temor do Senhor, o batom da mansidão e o vestido da santidade, sem, no entanto, deixar de usar as suas belíssimas joias com as quais seu marido Abraão sempre lhe presenteava e com as quais mais tarde, depois de falecida, o seu marido Abraão presenteou a sua nora Rebeca. Muito bem, não podemos seguir... interessante, só mencionar uma coisa. Lá em Gênesis, quando o servo de Abraão encontrou a Rebeca, né, a nora de Sara, é muito engraçado, porque a Bíblia fala assim, eu acho muito lindo, a Bíblia fala que ele adorava a Deus, aí tirava não sei quantos ciclos de ouro de joias e colocava na Rebeca. Aí ele adorava a Deus e tirava mais joia. É interessante como os dois andam juntos, né? Então, se as joias fosse uma coisa contra Deus, como que o servo de Abraão pisou feio na bola? Porque ele adorava a Deus e pegava mais joia. Adorava a Deus e pegava mais joia. É muito interessante aquele texto em Gênesis. Continuando, número 5. Não podemos seguir regrinhas inventadas por homens, mas somente a palavra de Deus. Qualquer regra ou ordenança que não podem ser baseadas na Bíblia são doutrina dos homens. Muito bem, eu faço questão da gente ver esse texto porque ele é muito, muito importante. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
versículos 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23. Olha o que ele diz. Colossenses 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. A ordenanças quer dizer regrinhas. Ele falou, você já não é desse mundo mais, você já morreu para esse mundo, para quê? Tem um monte de regrinhas de homens em cima de você. Ele fala, aí ele dá os exemplos das regrinhas de homens. Não manuncieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Outro dia, eu e minha esposa fomos reunir com uma jovem tão legal, convertida na nossa igreja, uma pessoa assim muito preciosa, mas essa jovem, na medida que nós fomos conversando, nós sentimos que ela estava sendo um pouco oprimida, porque eu acho que uma das líderes dela, sem querer, começou a colocar muita regrinha em cima dela. Não pode, cuidado com as amizades com as pessoas do mundo e tal. E ela começou a viver quase assim, uma forma oprimida. Nós falamos, para com isso, você pode ter muitos amigos sim, você pode ter muitas amigas sim. Como que você vai ganhar esse pessoal para Jesus, se você não tiver muitos amigos? Você está livre, para com essas regrinhas. Sabe, irmãos, temos que ter cuidado de botar um monte de regras, porque a gente viu, eu e minha esposa podíamos discernir, que ela estava andando em pureza, em pureza, em santidade, ela não estava querendo desculpas para andar em falta de santidade, ela não ia fazer isso, ela estava bem firme na santidade. Então não era questão de santidade, era questão de regrinhas que pessoas estavam querendo impor nela. Eu falei, não se sujeita a regrinhas, seja de outra igreja ou seja da igreja da paz, mas não se sujeita. Regrinhas não é de Deus, amém? Fica livre, minha irmã. Aí eu senti ela respirar, eu senti ela sair de lá leve, feliz, ela estava oprimida, coitada, né? Então temos que ter cuidado com isso, né? Com muito amor e carinho, mas temos que ter cuidado. Muito bem, o que mais ele diz aqui? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele falou, olha, é aquele rigor ascético, aquela falsa humildade, não, sou espiritual, por isso que eu não uso nada de maquiagem, meu vestido ajuda a prefeitura a varrer as ruas e tal, e eu estou tudo santo. É rigor ascético, mas a Bíblia fala o que é isso? É falsa humildade e não tem valor nenhum contra a sensualidade. Tem homens que querem que suas esposas usem um monte de regrinhas porque acham que a esposa vai ser mais santa se ela usar todas aquelas regrinhas. Mas a Bíblia fala que essas regrinhas não vão ajudar ela contra a sensualidade. O que vai ajudar ela contra a sensualidade? É uma vida santa. Agora, a Bíblia fala que a mulher deve vestir modestamente, com decência. O que é modesto e com decência? Como que você vai determinar o que é modesto e com decência? O que quer dizer a palavra modesto? Se você olhar no dicionário, a palavra modesto não é um nome de um irmão humorista, né? Zé Modesto. O nome modesto na realidade, é o quê? Modesto quer dizer moderado. Moderado quer dizer não exagerado para um lado e nem para o outro, na realidade. Então, não exagerado em querer mostrar o corpo e não exagerado parecendo um monge ou uma freira. Não exagerado nem de um lado para o outro. Viver uma vida modesta. Tá? Agora, o que você viu? Veja bem, se você for para uma irmã da nossa igreja, lá do Ribeirinho, ela vai ter uma opinião diferente do que é modesto, do que um irmão aqui da cidade. Isso é natural, porque culturas são diferentes. Tem certos lugares no Brasil que a cultura é mais modesta. Por exemplo, lá em Santarém, a coisa mais modesta
é até um empresário, muitas vezes, ir fazer compra lá no centro de bermuda e sandália. Isso é muito modesto. Aqui eu acho que Fortaleza também, isso pode até acontecer também, muitas vezes, usar bermuda. Né? Você encontra, às vezes, vai numa churrascaria domingo, você vê empresário, não é mesmo? De bermuda lá em sandália, uma churrascaria, não é mesmo? Mas vai em Goiânia usar bermuda lá, só se for turista, né? Ninguém usa bermuda lá em Goiânia, né? Então, ela está dizendo que São Paulo também não. Então, são culturas diferentes. Cada cultura tem o que é modesto. Olha, tem uma cultura, por exemplo, não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo atrás eu sei que era assim. Lá na África, tinha uma tribo lá, onde as mulheres, todas, não usavam blusa, ficavam com os seios expostos, todas. E somente usava blusa quem era prostituta. Que era quem usava blusa que atraía os outros homens, assim, tipo assim. Então, aí chegou umas igrejas lá, ganharam algumas almas por Jesus. Aí ensinaram para aquelas novas convertidas, aquelas irmãs, tem que usar blusa. Aí elas começaram a usar blusa e aí saiu o comentário na tribo todinho. Essa igreja é horrível, ela está fazendo as nossas mulheres prostitutas. Ela está gerando prostituição no nosso meio. Aí as igrejas se tocaram. Aí todas as igrejas que têm entrado naquela tribo, inclusive aquelas mais cheias de usos e costumes, como a Assembleia de Deus, todas proíbam a mulher de usar blusa. Se a mulher usa blusa, ela é disciplinada, ela não pode usar blusa, né? Por quê? Porque eles entenderam corretamente que dentro daquela cultura é falta de modéstia usar blusa. Não, é falta de modéstia usar blusa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, cada cultura determina o que é modesto e o que não é modesto. É interessante isso. Está entendendo? Porque cada cultura tem regras diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, muitos anos atrás, só prostituta que usava calça esporte. Muitos anos atrás. Só prostituta que usava uma blusa sem manga. Só prostituta. Hoje, você acha que é falta de modéstia uma mulher usar blusa sem manga? Usar calça esporte? Claro que não. Mas muitos anos atrás teria sido. Teria sido. Então, cada cultura. Por isso que a Bíblia é muito inteligente. Deus é muito inteligente. Ele não põe a regra clara. Não pode usar vestido acima do joelho. Ele não vai falar uma coisa dessa, porque cada cultura é diferente. As regras. Agora, dentro da nossa própria cultura, nós sabemos que algumas coisas são falta de modéstia. Por exemplo, se uma irmã fosse para o culto de domingo, com um shortinho, mostrando metade das nádegas, eu acho que todo mundo em Fortaleza ia concordar. Isso aí é falta de modéstia. Mas talvez tenha alguma irmã que sai com short aqui, e um irmão ia falar, poxa, para mim, isso é falta de modéstia. Tudo bem, para você, irmão, para sua esposa, para suas filhas, tudo bem, mas não vai julgar o outro, porque talvez ela diz, não, isso aqui, não acho isso falta de modéstia. Você está entendendo? Então, não pode julgar o outro. Por isso que nós temos que ser amorosos, por isso que a Bíblia fala, não julgueis, né? Porque a Bíblia não dá uma regra clara, só fala modéstia. Então, cada um tem que discernir diante de Deus o que é modesto e o que não é. O que é moderado e o que não é. Tá certo? Muito bem. É pecado, fica com a Bíblia aberta aí para Colossenses 2, que ainda vamos ver outra coisa muito interessante. É pecado os homens da igreja usarem barba? Sim ou não? Não. Da mesma forma, a Bíblia não fala nada proibindo o uso de barba pelos homens. Você sabia que tem igrejas aí que proíbem, fala que é errado o homem usar barba. Na lei do Antigo Testamento era proibido aos sacerdotes apararem a ponta da barba. Era já o contrário no Velho Testamento. Os sacerdotes não podiam nem aparar a ponta da barba. Nós não podemos concordar em que qualquer pessoa venha e nos critique ou nos julgue por causa dessas coisas, pois são regras de homens e não há base na palavra de Deus. Nós não seguimos regras de homens, mas somente a pura palavra de Deus. Ame essas pessoas, mas não se deixe perturbar por esses comentários que nada cooperam para a sua santidade e crescimento espiritual. Amém?
Nós vamos ler esse texto aqui em Colossenses, mas antes eu contar uma história para vocês. Uma irmã lá em Santarém, hoje ela é uma pastora, mas na época ela era um membro da igreja, uma irmã da igreja. Ela vinha para a igreja com uma Bíblia, ela estava vestida bem decentemente, ela estava com um brinquinho bem pequenininho assim na orelha dela. Ela vinha para a igreja com a Bíblia. Em vindo para a igreja, ela passou na frente de uma outra igreja, só que ela estava aqui nesse lado da rua, aquela outra igreja estava lá e o pastor estava lá na frente. Ele falou, vem cá, vem cá. Ela atravessou, sim, pastor. Ele disse, queria lhe convidar para vir aqui para o nosso culto, aceitar Jesus. E ela falou, não, eu já sou de outra igreja e eu já sou crente, já sou seguidora de Jesus. Ele falou assim, a irmã é crente? Ela falou, sim. Ele falou, com esse brinco? Era um brinquinho pequeno que ela tinha assim. Ela falou, sim. Ele falou, para mim isso não é crente, não. Isso está errado. Isso é pecado. A irmã não sabia que isso é pecado. Ela estava com a Bíblia na mão. Ela falou assim, me mostra na Bíblia, irmão, onde é pecado. Aí ele ficou tudo errado. Nem sei se ele sabia ler, para dizer a verdade. Mas se sabia ler, ele tinha que começar a ler mais a Bíblia, porque não conhecia, né? Então, esse que é o grande problema. Tem igrejas que querem impor regra e criticar a gente, e quando é só regras delas. Então, igual aqui fala, eu achei legal. Ame essas pessoas, mas não se deixe perturbar por esses comentários que nada cooperem para a sua santidade e crescimento espiritual. Agora, olha Colossenses capítulo 2, muito forte esse texto, que eu gosto muito. Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é árbitro? Árbitro é juiz, é aquele que apita lá e fala assim, cartão vermelho. Então, às vezes tem crente querendo ser árbitro do outro. Você está errado, viu? Isso é pecado, não pode ir para o cinema, não pode fazer isso, não pode ir para a praia, pelo amor de Deus. O que pode fazer então? Né? Então, cheio de árbitros, querendo te julgar, dizer que é pecado isso, pecado aquilo. Cuidado com isso, tá? Ele fala assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, não deixa ninguém estar apitando, se fazendo árbitro contra vocês. Pretextando humildade, sempre eles querem dar uma, não, porque nós somos humildes, nós somos mais santos, nós somos mais consagrados, nós somos mais dedicados, né? E culto dos anjos, você já viu esse culto dos anjos? Tem até fitas cassete na época que rodavam, não sei se já mudaram agora para CDs, mas rodavam com testemunhos de pessoas que falavam que eram anjos que desciam e falavam para eles que quando uma mulher aparasse o cabelo, aquilo era um pecado muito grande. E se até uma mulher, até quando ela tomava banho, se um fio de cabelo sem querer caísse da cabeça dela e descesse pelo ralo, os anjos depois iam colecionar aquele cabelo e levar para o céu. Coisas mais ridículas, irmãos. Dizendo eles que os anjos que ensinaram eles essas coisas. Culto dos anjos, olha só o que ele diz, baseando-se em visões. Diga, baseando-se em visões. Muito dessas heresias, doutrinas de homens e regras humanas, você pode ver, são baseados em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Muito bem, tem alguma pergunta, comentário sobre qualquer uma dessas coisas? Muito bem, vamos continuar, lição 20, ficando firme contra o inimigo. Muito bem, a Bíblia nos adverte, aquele pois que cuida ou pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A Bíblia nos ensina que devemos ter muito cuidado para não cair, mas nunca devemos ter medo de cair. Alguém poderia perguntar, pastor Eibe, qual a diferença entre medo e cuidado? Porque eu até já vi pessoas querendo dar de entender assim que elas são muito santas. Não, pastor, a coisa que eu mais tenho medo é de cair. Eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de cair no pecado, pastor. Como se fosse uma coisa muito santa. Olha, irmão, cuidado. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado o espírito de medo,
de temor, de covardia, mas de poder e amor e moderação. Medo abre a porta para o diabo, assim como a fé abre a porta para Deus. Então você não quer ter medo de nada. Você não quer ter medo de nada. Você tem que ter muito temor a Deus, mas temor a Deus não é medo de Deus. É respeito profundo e medo das consequências do pecado. Ou seja, não é medo do pecado, mas é ter um santo respeito, onde você tem tanto pavor dos resultados desastrosos do pecado, que você evita o mal. A Bíblia fala que o temor do Senhor faz com que o homem evite o mal, porque ele sabe as consequências desastrosas do pecado. Mas não é para ter medo. Qual a diferença entre ter cuidado e ter medo? Alguém quer me ajudar nisso aí? Qual a diferença entre ter cuidado e ter medo? Sim, irmã Grande. Cuidado é uma coisa que eu sei que assim, é muito perigoso, mas eu vou fazer com atenção. E medo é totalmente diferente. É uma coisa que eu sei que se eu sou tentada, eu fico olhando, sabendo que não vou vencer e vou fazer. Tá. Na realidade, muito bem. Deixa eu só explicar. Por exemplo, a Washington Soares, ela é muito movimentada. E é o ideal nunca atravessar, a não ser que seja naquelas passarelas ou naquela passagem para pedestre, né? Mas, vamos supor que é necessário, por alguma razão, você atravessar a Washington Soares sem ser passarela e passagem pedestre. Eu, por exemplo, vou pegar eu como exemplo. Eu não tenho medo de fazer isso, não. Eu dou conta de atravessar a pé o Washington Soares. Eu não tenho medo. Mas eu vou fazer com muito cuidado. Porque eu sei que tem alguns motoristas que vêm correndo, às vezes até 80, 100 por hora. Eu vou ter cuidado, eu vou ficar olhando dos dois lados e eu vejo que não tem carro, eu vou correr, eu não vou titubear e ir bem devagar, só porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque medo paralisa, medo faz o cara falar, não vou atravessar, nunca dou conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. O medo paralisa. Medo, é errado você ter medo, mas cuidado você deve ter muito cuidado. Você nunca deve ter medo de cair, mas você deve ter muito cuidado. Aquele que pensa que está em pé, a Bíblia diz, tenha cuidado para não cair. A Bíblia nos... Exatamente. Um seguidor de Jesus nunca vai cair em tentação se ele sempre o quê? Tá, porque a resposta certa é orar e jejuar. Vamos olhar. A resposta certa é orar e jejuar. Eu creio que ele está se referindo a outro texto aqui. Perdão, eu falei orar e jejuar? É vigiar e orar, perdão. É porque Jesus disse vigiar e orar para não cair em tentação, tá? Eu vou te dar o texto certo aqui. Vamos só olhar rapidinho e vocês podem corrigir aí. Vigiar e orar. É o 26, 41. Muito bem, obrigado. É Mateus 26, 41. Tá? Em vez de 16. É vigiar e orar. Obrigado. Número 3, como seguidores de Jesus, nossa luta agora é contra o quê? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal, tá? Vocês entenderam? A sua luta não é contra aquele vizinho barulhento, que blasfema, contra a sogra, contra outra pessoa, contra seres humanos. A sua luta é contra os demônios que muitas vezes estão por detrás dessas pessoas, né? Querendo destruir você. Não devemos ter medo de cair em pecado ou fracassar, porém devemos ser humildes, ter muito cuidado e vigiarmos contra as ciladas do diabo. Por exemplo, quando vamos atravessar uma avenida muito movimentada, tomamos muito cuidado, olhamos para um lado e para o outro, mas não devemos sentir medo de atravessar. Pelo contrário, atravessamos com muita segurança, mas sempre tomando cuidado. Assim deve ser na vida cristã, devemos tomar cuidado para nunca cair, mas jamais aceite o medo de vir a cair. Assim como você não deve ter medo de atravessar uma rua movimentada, mas atravessá-la com cuidado, do mesmo modo também siga Jesus sem medo de cair, mas sendo cuidadoso. A Bíblia diz, nem deis lugar ao diabo.
Tá? Use diariamente a armadura de Deus. Assim como você não sai da casa sem pôr a sua roupa, não esqueça também de diariamente tomar posse de toda a armadura de Deus, né? Que está em Efésios 6, 13 a 18. Tome posse da promessa em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá escape, de sorte que a possais suportar. Tá? Pode preencher se você não preencheu ainda. Pode preencher se não preencheu, não tem problema. Tá? Tá, eu vou repetir. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que está dizendo com isso aí? Toda tentação é humana, é natural. Nunca pense assim, eu fui tentado de uma forma sobre-humana, por isso que os outros dão conta de vencer, mas eu não, porque a minha tentação foi maior do que os outros. Ele falou, não, toda tentação é humana, né? Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Olha, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha só que promessa, irmãos. Você nunca vai ser tentado além das suas forças. Olha que coisa, que promessa linda, né? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá escape. Em outras palavras, o diabo joga uma tentação, Deus joga o escape. Você tem que pedir revelação, Deus que deu o escape. Porque Deus sempre joga o escape. O diabo jogou a tentação, Deus joga o escape. Tá? Juntamente com a tentação vos proverá escape, de sorte que a possais suportar. Tá? Número 8. Tudo pelo sangue do Cordeiro. Diante do sangue do Cordeiro, o diabo tem de parar. Ali ele está vencido. Ali qualquer acusação perde seu peso. Essa verdade nos é apresentada de maneira figurada na Catedral de Bamberg, na Alemanha. Na Catedral de Bamberg há uma representação do juízo final esculpida na rocha. O anjo do juízo tem uma balança na mão. No prato da balança se encontram livros grossos, simbolizando o registro dos pecados. Pequenos diabinhos se penduram nesse prato e tentam puxá-lo para baixo, mas eles não o conseguem, embora o outro prato esteja quase vazio. Nele se encontra apenas um pequeno cálice da Santa Ceia. O sangue de Jesus pesa mais do que todos os nossos pecados. Amém? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Tá certo? A sua própria vida. Lição 21, jamais voltar atrás. O seguidor de Jesus precisa andar humildemente no temor de Deus, dirigido todo momento pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, e assim nunca cair. Vamos ler o número 2, todo mundo junto em voz alta, por favor. Tá? Vamos lá, todo mundo em voz alta, número 2. Porém, se ele vier a cair, nunca precisa voltar atrás e deixar de seguir seu mestre. Mesmo que sua falha seja muito séria, deixar o Senhor nunca é a melhor solução, como o diabo sugere. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a razão número 1 que existem desviados é isso aqui. Tá? É por isso que nós incluímos isso aqui no livro da Nova Criatura. Tá? Eu pude, pela graça de Deus, fazer muito desse livro. E uma das razões que nós fizemos questão de incluir isso aí é porque o diabo ele é muito sujo. Veja bem, quando alguém converte, a primeira coisa que o diabo faz é para que a pessoa não converter. Depois que a pessoa converte, vem um monte de mentira em cima dele. Primeiro o diabo tenta fazê-lo ficar com vergonha. Não é possível. Você é crente? Não, crente não é. Você só fez uma oração, mas você não é crente. Não. Depois que o cara está decidido, eu vou ser crente, pronto, para com isso, capeta. Tá, o diabo vê que não dá mais conta de convencê-lo para não ser crente, aí o diabo vem com outro argumento. Você não dá conta de ser crente. Então, no próximo dia, ele solta um palavrão sem querer, porque o diabo faz todo mundo
tratá-lo horrível, em casa talvez, a família, o que ele menos queria que acontecesse, acontece, ele sem querer, briga, solta o palavrão, aí o diabo que instigou ele para brigar, para falar o palavrão, agora que ele falou o palavrão, o diabo vem com tudo, falando, tá vendo? Você nunca converteu de verdade, você nunca nasceu de verdade, nasceu de novo de verdade, você não dá conta de ser crente, é melhor você desistir logo. O diabo faz tudo, é assim que o diabo opera. É assim que o diabo, ele quer que a pessoa jogue a toalha. Talvez até mais do que querer que a pessoa peque, o diabo quer que a pessoa desista. Ou seja, deixa o pecado levá-la de volta para o lamaçal, para o inferno. Por isso que esse número 2 é extremamente importante, né? Nunca a melhor solução é jogar a toalha, é voltar para o mundo, para o pecado, para o maligno. Isso é o que o diabo quer. Não faça uma coisa dessa. Se isso acontecer, procure urgentemente o seu discipulador, se abra com ele. O que Tiago 5,16 diz? Confessais os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O seguidor de Jesus que se desviar e nunca se arrepender, corre perigos horrorosos, né? O que Hebreus 10, 26 a 31 diz? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, para quem está preenchendo aí, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26 a 31. E mais, que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, tá? Amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim. Agora abra sua Bíblia para 2 Pedro, que isso aqui eu quero que você veja na Bíblia, é muito forte. 2 Pedro capítulo 2. Esse texto aqui é muito forte. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 20 a 21. Segunda Pedro 2, 20 a 22. 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, ou quer dizer, volta para o pecado, volta para o diabo, volta a não seguir Jesus, o que ele está dizendo? Se você uma vez que fizer isso, voltar para o mundo, voltar para o diabo e deixar de seguir Jesus, ele fala assim, tornou-se o seu último estado, o que, irmãos? Pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. Ele falou, era melhor ele nunca ter convertido, do que desviar, muito pior o estado final dele. E ele diz, olha o que ele diz, é muito forte, ele fala, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso é muito forte. Muito forte. Então, o seguidor de Jesus que volta atrás é comparado com o cão, o cachorro, que volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Que coisa triste. O verdadeiro cristão que segue o Senhor Jesus humildemente, com toda sinceridade, sempre vencerá pelo poder de Deus. Eu quero que vocês leiam comigo isso de novo. Vamos ler, começando com o número 5 lá, vamos ler em voz alta. O verdadeiro cristão que segue o Senhor Jesus humildemente, com toda sinceridade, sempre vencerá pelo poder de Deus. E nunca precisa se desviar. Esta palavra não deve nem fazer parte do nosso vocabulário, porque aquele que começou uma boa obra em nós, com toda certeza, há de completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nem
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já decidi muitos anos atrás que se for necessário, eu estou pronto a morrer. Em nome de Jesus, não vai ser necessário. Mas se for necessário, estou pronto a morrer. Se alguém entrasse agora com uma arma e colocasse bem aqui na cabeça, pastor, ei, sou um bandido, eu vou roubar todo mundo, mas você eu quero é matar. A não ser que você fale agora que você negue a Jesus. Eu ia falar, eu não vou negar Jesus. Em nome de Jesus, seu revólver não vai funcionar, mas também eu não vou negar Jesus. Eu gosto muito como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram. Vocês lembram como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram? Eles falaram assim, o rei falou, olha, vou dar mais uma chance para vocês dobrarem diante da imagem, porque se vocês não dobrarem, eu vou te jogar na fornalha ardente. O que eles falaram? Rei, olha, nosso Deus é poderoso para nos livrar da sua fornalha. Ele é poderoso. E tem mais, ele vai nos livrar. Mas fique sabendo, rei, mesmo se ele não nos livrasse, a gente não vai dobrar e pronto. Não vai dobrar. É isso que é o negócio. Você tem que estar decidido. Você vai aplicar fé para ser protegido, etc e tal. Mas se for preciso, você tem que estar pronto para morrer para Jesus. Tem que estar pronto. Tem que estar decidido. Venha o que vier para Jesus, eu vou morrer. Eu não vou negar, não. Não vou negar, não. Tem que estar pronto. Isso aí eu já predeterminei muito tempo atrás. É muito importante isso. Muito importante, né? Eu não sei se eu dei o exemplo ainda nessa classe dos soldados comunistas. Eu dei aquele exemplo já? Eu acho que eu dei, né? Já dei. Então, foi no começo da classe, já dei. Vamos continuar. Muito bem. Número 6. Quando os anjos tiraram Ló e sua família de Sodoma, eles lhes ordenaram a não olhar para trás. A ordenar que não olhassem para trás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração deles deveria estar totalmente desprendido. Em outras palavras, acabou o mundo. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Então, o que a mulher de Ló virou quando ela olhou para trás, irmãos? Não, ela virou o pescoço, ela transformou-se numa estátua de sal. É brincadeira, só para descontrair um pouco com vocês, tá? Amém. 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 Número 7. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Aleluia. Agora vamos ler número 8, todo mundo junto em voz alta. Vamos lá. Devemos fazer tudo para não tropeçar ou voltar atrás, como aconselha Pedro. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, não tropeçareis jamais. Pois assim vos será dada ampla entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Bem, queridos, nós vamos estar prontos para a lição 22, a Santa Ceia, logo após esse intervalo. Tá? Então, esse intervalo, se a gente conseguir se desprender da festa de aniversário até antes dos 20 minutos, nós vamos fazer antes dos 20 minutos. Mas nós vamos, eu vou te chamar na hora, tá? Então, mas mais do que 20 minutos não pode ser, porque nós temos muito terreno ainda para cobrir nessa noite, e eu queria que esse fosse o último intervalo. Então nós vamos entrar, mas não é difícil, porque as coisas aqui agora são mais tranquilas.